professor Kaiser, tudo bem com vocês? Bom, eu queria aproveitar aqui, né, e dar uma olhadinha com vocês nas dúvidas, né, que a gente teve no nosso fórum, né? Então, a gente tem aqui o nosso fórum, dia 30 do 3 ao dia 3 do 4, né, sobre movimento harmônico simples, né? Isso tem muitas dúvidas muito interessantes para a gente poder discutir um pouco, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui essas dúvidas. Vou dar uma olhadinha. A dúvida, né? Perguntando, Kaiser, eu não entendi a construção do gráfico na questão 4b, que é uma questão de movimento harmônico simples, que vai demonstrar a questão do gráfico, né? Como é que o gráfico é do movimento harmônico. E eu falei com vocês que o gráfico, ele lembra uma onda, né? Ele é um movimento repetitivo. Então, todo movimento harmônico, ele vai ficar entre duas extremidades. Se analisar aqui, né? Por exemplo, eu posso pegar o movimento circular e transformar ele num gráfico. Ele vai ficar com o gráfico de uma onda. Por quê? Porque o movimento circular, ele é periódico, tá? Então, se você analisar, né, ele vai de uma extremidade até a outra extremidade e volta para o mesmo ponto original. Então, ele começa a medir nesse ponto. Ó. Aqui é o ponto zero para ele aqui. Repara que ele vai para uma extremidade, né, para outra, passa pelo zero de novo, na outra extremidade e volta para o ponto inicial, formando uma curva característica. Se a gente observar aqui, né? Então, eu também disponibilizei, pode dar uma olhadinha lá, um outro vídeo muito interessante mostrando sobre isso. Vamos clicar aqui para a gente ver. Só que ele mostra no sistema massa-mola, tá? Mostrando o sistema massa-mola que o gráfico também vai representar uma situação desse tipo. Vamos ver ele aqui. Ele é rapidinho, são 30 segundos de vídeo. Só mostrar para vocês aqui a tela toda. Olha aqui, ó. A gente pega aqui o gráfico, tá vendo? Ó, sisteminha massa-mola, né? Então a gente dá o play e aí ele vira uma onda. Olha lá. Olha, vai subindo e descendo. E o rastro que ele vai deixando, a trajetória dele, ó, lembra lá a questão de uma onda. Então, o movimento harmônico fica oscilando entre duas extremidades, ó. Olha que bacana. Então, por isso que o gráfico tem esse formato característico, tá? Beleza? Então, muito bacana. Então, voltando aqui à nossa dúvida, né? Então, por que o gráfico é dessa forma? Porque vai oscilar entre duas extremidades. Não é reta, porque a velocidade não é constante. Lembra que a velocidade para nas extremidades, né? Para poder inverter o movimento. Ok? Então, essa dúvida da Luana, muito boa a dúvida. Tá? Vamos para uma outra dúvida. Também muito boa aqui, ó. Né? Todo gráfico que for para representar o MHS, sendo ele massa-mola ou do pêndulo, o gráfico sempre será o formato de uma onda? Sim. Né? Da dúvida Mariana. Sim, ele é sempre, né, uma onda, sempre vai ter aquele mesmo formato. Tá? Então, resposta sim, né? Todo gráfico é formado da mesma forma. Beleza? Outra dúvida, né? Oi, Caio, tudo bem? Dúvida Letícia. Eu não entendi como que se identifica a constante elástica. Você teria como me explicar? Né? A constante elástica, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, né, que ela é uma propriedade da mola. Isso vai aparecer numa outra pergunta também. Tá? E você pode encontrar ela de três maneiras possíveis, quando a gente vai trabalhar com exercício, né? Então, primeira maneira, né, é quando ele pede, né, quando ele fala, né, qual que é o valor diretamente da constante. Então, no exemplo resolvido no vídeo, né, ele pede, me dá diretamente a constante elástica da mola é de 100 newtons por metro, tá? Então, é um valor direto. Outra coisa que eu posso fazer é fornecer para você outros valores. Por exemplo, te dou o período, né, te dou a massa do corpo, que está oscilando, e na equação calcule a constante elástica. Tá? Então, essas duas maneiras são muito utilizadas. E a terceira maneira, né, o problema fornece a força elástica e a deformação da mola. Esse X aqui é a deformação e F é a força elástica. Aí você descobre o K, que é uma constante de proporcionalidade, que no caso da mola nós chamamos de força elástica. Tá? Então, é um item bem interessante também. São três maneiras possíveis que isso pode cair nos exercícios, tá? Beleza?
Outra dúvida bacana, essa aqui, ó. Estava vendo os vídeos de correção da lista 9 e fiquei em dúvida quanto ao gráfico da questão 4b, pois o enunciado diz que o pêndulo foi solto da posição mais A, e no gráfico ele está saindo da posição 0. Então, a dúvida do Bernardo, né, obrigado aí pela dúvida, Bernardo, ali não tem diferença, eu só coloquei o ponto inicial no exercício aqui, né? Mas eu posso colocar ele aqui também no ponto mais A. O formato da curva, né, é que continua o mesmo, tá? O importante é que ele complete uma oscilação em 1,5 segundos. Isso que é importante. Porque o período calculado no exercício é de 1,5. Então, em 1,5, ele deve completar uma oscilação. Beleza? Então, isso que é importante para a gente, tá? Então, Bernardo, eu vou bem em você, né? Bom, o gráfico também pode ser representado da forma acima, começando pela extremidade mais A, mas o formato não se altera e deve retornar ao ponto mais A depois de 1,5 segundos, que é o período dele. Beleza? Outra dúvida que apareceu aqui, tá? Qual é a diferença entre movimento periódico e movimento oscilatório? Tá? A dúvida da Laís. É interessante essa dúvida, né? Porque a gente fala das duas coisas, mas o movimento periódico, na realidade, ele é um movimento mais amplo. Tá? Ele engloba mais casos, né? Enquanto o movimento ondulatório é mais exclusivo de ondas. Mas todo movimento ondulatório ele acaba entrando dentro do periódico. O periódico ele é um termo mais geral, vamos dizer assim. Então, por exemplo, movimento periódico, né, é um movimento contínuo, um movimento no qual a posição, a velocidade ou a aceleração de um corpo repetem em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, a rotação de uma roda, né, pode ser uma roda de carro, pode ser um movimento periódico. Tá? O funcionamento de um motor pode ser periódico. O ponteiro de um relógio, periódico. O movimento da Terra ao redor do Sol, periódico. De rotação da Terra, periódico. Tá? Agora, o oscilatório, né, o ondulatório, é um vai e vem, né, que ocorre, por exemplo, numa corda, pode acontecer no ar, né? Não há transporte de matéria, né? Então, por exemplo, uma corda de violão, ela vai ter um movimento ondulatório na corda. É um assunto que a gente vai estudar ainda, né? A onda do mar, também a onda vai oscilar, né? No formato de uma onda, tá certo? E o som, né? Quando a gente fala, por exemplo, o som também é um movimento ondulatório, tá? Mas ele é periódico também, tá dentro de período, mas período ele é mais abrangente, aqui específico para ondas, tá? Então é um pouco diferente, beleza? Então um é mais abrangente, outro é mais específico. A gente vai trabalhar com ondas aí, se Deus quiser, na semana que vem, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ela, tá? Aqui temos a questão da análise da velocidade, né? Uma dúvida da Luciana, né? Então no slide eu falei sobre velocidade, né? Mas eu não dei na realidade um foco na aceleração. A aceleração é um conceito que a gente vocês vão trabalhar ainda no segundo ano, né? Então a gente acaba não trabalhando muito bem com ele agora. Mas é importante a velocidade e a força, que é o que eu dou foco lá na explicação. Mas uma dica, né, é que você pensar o seguinte: a aceleração ela sempre acompanha a força, sempre acompanha a força, tá? Então, se a força está apontada para a posição de equilíbrio, a aceleração também vai estar apontada para a posição de equilíbrio. Então, isso é uma situação bem interessante. Quando a gente pega aqui o pêndulo, né? Vamos colocar aqui o pêndulozinho. Para a gente ter uma ideia. É bom que a internet está... Quando eu coloco ele aqui assim, ó, e solto ele, né? Sempre vai ter uma força apontada para o centro, aqui assim, sempre. Beleza? Então, não tem como não ter essa força, ele vai embora. Por exemplo, se eu tirar a gravidade, ó, gravidade zero, ele vai embora. Olha lá, ó. Ele não fica oscilando, ele vai começar a girar, né? Então eu preciso de pôr o quê? Eu preciso de pôr gravidade, beleza? Então vamos colocar a gravidade aqui, ó. Aí vai ficar oscilando aqui assim, tá? Quando ele passa da posição de equilíbrio, tem uma força apontada para o meio. E junto com essa força tem também a aceleração, que faz ele frear e parar. Essa força puxa ele de volta, junto com a aceleração. Por isso que ele ganha velocidade.
ele ganha velocidade até a posição de equilíbrio, depois a força inverte, a aceleração inverte também, freia, e faz esse movimento repetitivo. Acelera, e depois freia até parar. Depois vai acelerar de novo, depois ele vai frear até ele parar. E assim fica executando esse movimento repetitivo, tá? Então, por enquanto, a gente pode pensar em força e aceleração, vão ter ideias juntas aí, beleza? Tranquilo? Outra dúvida da Ana Laura, não entendi o que é constante elástica. Essa é uma dúvida muito boa, porque constante elástica realmente ela gera um pouco de dúvida, né? Porque, mas como assim é uma constante, mas cada mola tem sua, né? Porque cada mola ela é feita com uma propriedade diferente, né? Algumas molas são mais rígidas, né? Outras são mais moles, vamos dizer assim. Então, oi, Ana, tudo bem? A constante elástica é uma propriedade da mola. Então, se você pegar, por exemplo, né, uma mola de um carro, né, de suspensão de um carro, ela é muito rígida, porque ela tem que segurar um peso grande. Agora, uma mola de caderno, uma mola de caneta, né, algumas pequenas molas, né, que você utiliza no dia a dia, elas têm uma constante pequena, porque ela precisa de pouca força para deformar. Então, é uma propriedade da mola, depende da espessura dela, né, da circunferência, de alguns fatores aí que não são interessantes para a gente, tá? Então, de uma forma geral, eu coloco a seguinte ideia, né? Cada mola tem a sua propriedade, você pode pensar como a força necessária para deformar essa mola de 1 metro, tá? Então, por exemplo, né? Um newton equivale ao peso de um objeto de 100 gramas, né? Ou o peso de 1 quilograma equivale a 10 newtons. Se você tiver uma mola dura, né? Temos que exercer uma força muito grande para deformar ela de 1 metro. Então, se você pegar uma mola de carro, é na ordem aí de 10.000 newtons por metro. Então, eu tenho que pegar essa mola, exercer uma força de 10.000 newtons, aí eu aplico nela aqui, ó, uma deformação de 1 metro. Outras molas mais simples, né, pequenas, né, você exerce uma pequena força e deforma. Por exemplo, 0,1 newtons por metro. Então, se você aplicar uma força de 0,1 newtons, nós vamos deformar essa mola de 1 metro. Tá? Então, ela é uma propriedade da mola, né? E você pode pensar como a força necessária para deformar essa mola de 1 metro. Tá? Então, pensa nisso. Beleza? Então, isso é uma constante, é uma propriedade dela. Beleza? Uma outra dúvida, né? Em relação à questão do massa-mola, né? Se estou com uma dúvida em relação à questão do exemplo massa-mola. Para achar a deformação da mola nesse caso, se é que é necessário. Essa aqui é a pergunta importante, né? Se é necessário. Nesse caso, não é necessário, né? A deformação, que a gente vai chamar de amplitude, se você pegar esse exemplo aqui mesmo, ó, e medir aqui o período, vou pôr um cronômetro aqui, você vai reparar uma coisa, vamos pausar ele aqui, acionar, vou marcar o tempo que ele gasta para dar uma oscilação aqui, ó. A gente pode marcar esse tempo aqui, ó. 1,56. Se você aumentar a amplitude, né, você vai reparar uma coisa, que o período não muda. Olha só. Tá? O período não muda. Né? Diferençazinha de erro de clicar aqui, né? Então, o período não depende dessa distância, que a gente chama de deformação, né? Ou aqui no caso vai chamar de amplitude. Beleza? Então, não muda o período, né? Não depende desse fator, tá bom? Então, pessoal, essas foram as dúvidas que o pessoal colocou no nosso fórum, tá? Então, qualquer dúvida, podem colocar lá, vou estar disponível para poder ajudar vocês. Um grande abraço para vocês, né? E daqui a pouco a gente encontra de novo.